Pomada de assadura é um item praticamente indispensável em qualquer enxoval. Mas sabia que tem como acertar e errar muito em pomada de assadura? Então fica aqui que eu vou mostrar algumas pra vocês e dar algumas dicas de como usar e não ter problemas futuros pro seu bebê. Oi, eu sou Mariana, sou mãe de duas. Nos últimos 4 anos da minha vida estive grávida, amamentando os dois ao mesmo tempo e esse canal fala sobre maternidade. Quando a gente fala em bebê, a gente logo pensa em quê? Fralda, lencinho, pomada. Ela aparece quase que um item obrigatório ali no enxoval. Também aparece recorrentemente na rotina de um bebê. Mas sendo bem sincera, eu nunca usei pomada de assadura no dia a dia nas minhas filhas. Não de forma preventiva, pelo menos, e não em todas as trocas de fralda. Quando a gente fala em pomada de assadura, tem um ativo que é bem recorrente, independente da marca, que é o óxido de zinco. E qual que é a função do óxido de zinco? Na verdade, ele tem várias funções. Ele pode ser um antisséptico, um adstringente, um secativo e anti-inflamatório. Basicamente, ele vai promover uma barreira entre a pele do bebê e o que está fora da fralda. Xixi, cocô, até o próprio atrito da fralda com o bumbum do bebê. Dessa maneira, ele pode ser sim usado como um ótimo preventivo para assaduras, porque ele vai impedir com que o xixi e o cocô do bebê entrem em contato com a pele dele, causando esse atrito e fazendo com que tenha algum tipo de reação alérgica ali, uma pequena dermatite que causa a assadura. A assadura, normalmente, ela é simplesmente uma dermatite ali localizada por conta desse atrito e da presença ali do xixi, do cocô, que podem ser um pouco agressivos para a pele do bebê. Dito isso, eu vou mostrar algumas pomadas aqui que eu tenho e falar sobre alguns usos. Quando a gente fala em pomada de assadura, a gente logo pensa na famosa hipoglose, e por incrível que pareça, eu não tenho hipoglose aqui. Mas eu tenho essa aqui, da Huggies Supreme Care, que tem uma composição bem parecida. E ela tem sim óxido de zinco e alguns outros ativos que podem ajudar a promover ali a saúde da pele do bumbum do bebê e ajudar na prevenção de assaduras. Ela é bem famosa, tem um custo-benefício bem acessível e ela pode sim ser usada como um preventivo para assaduras, caso seja assim que você faça o uso de pomadas. E falando em pomada de assadura, tem uma que também é bem conhecida, que é a Desitin. E a Desitin, ela tem duas versões. Para quem não sabe, ela tem essa versão azul e também tem a versão roxa, e elas são diferentes entre si. A Desitin azul, ela vem até escrito na embalagem, Daily Defense, defesa diária. Ela sim pode ser usada para prevenção. Ela é um pouco menos viscosa, um pouco menos pastosa, e ela tem 13% de óxido de zinco, que é esse princípio ativo que vai ajudar a promover essa barreira. Já a Desitin roxa, ela é Maximum Strength, ou seja, ela tem força máxima. Ela tem 40% de óxido de zinco, uma quantidade bem maior. Ela é bem mais densa, rende muito e ela deve ser usada só para quando já houver alguma escoriação, alguma coisa acontecendo ali na fralda, porque se você usar no dia a dia, ela pode causar algum tipo de reação adversa por causa da quantidade alta de óxido de zinco. Então você deve ficar de olho na hora de comprar sua pomada. Se você for usar no dia a dia, usar a azul, e se for usar somente quando houver assadura, a roxa. Mas assim, ela rende demais porque você deve ser uma quantidade bem pequena, porque ela é bem forte. Tem uma outra pomada que é bem usada também, a Bepantol. Eu não tenho Bepantol aqui, mas eu tenho a Bepantris, que é a versão do laboratório CIMED, né, da farmacêutica CIMED, da Bepantol, que tem um princípio ativo diferente de óxido de zinco, que é o dexpantenol. Tem alguns outros recipientes, como óleo de amêndoas, lanolina, enfim, mas o princípio dela aqui já não é óxido de zinco, é o dexpantenol. O dexpantenol, ele é um emoliente cutâneo que vai facilitar a regeneração da pele caso haja uma assadura. Então, ela tem também essa função de proteger e de ajudar, caso alguma assadura aconteça, a pele a se recuperar ali de maneira bem suave. E também pode ser usada de maneira preventiva na pele. Inclusive, não só em assaduras de bebês, muitas pessoas usam para cotovelos, para áreas que estão mais sensibilizadas no rosto. Inclusive, algumas pessoas usam até para cicatrizar tatuagem, por exemplo. É quase a mesma coisa, né? A tatuagem é uma escoriação ali na pele e a assadura também. Agora, isso aqui que eu vou falar é bem sério. Muita gente usa isso aqui para assaduras. Pode falar que você já ouviu falar em nistatina com óxido de zinco, porque eu já ouvi falar inúmeras vezes. Todo mundo fala, nossa, só resolvi a assadura do meu filho com nistatina, só nistatina funciona. Mas você sabe o que é nistatina? Para começo de conversa, a nistatina, ela é um antifúngico, ou seja, ela combate fungos. Então, ela só vai ser eficaz caso a assadura seja causada por fungos. Normalmente é candidíase, né? Causada pela cândida ali na região. Então, se o bebê claramente está com uma assadura causada por fungos, uma candidíase, por exemplo, pode ser usada a nistatina porque ela é um antifúngico. Agora, de maneira preventiva, por quê? Isso pode causar uma resistência fúngica ali no local.
Então você vai passando todos os dias um pouquinho de nistatina e os fungos normalmente presentes ali, eles vão ficando mais fortes, de maneira que quando o bebê tiver uma assadura já causada por fungos, eles já sejam resistentes o suficiente para não reagir à nistatina. Ou seja, você vai fazer o contrário do que você gostaria de fazer. E mesmo tendo o óxido de zinco que promove a barreira, a presença da nistatina indica que isso aqui é um remédio que deve ser usado somente quando o médico indicar. Muitas vezes você vê que quando você usa por rotina com o bebê pequeno, depois quando ele cresce vai tendo assaduras piores, nem a nistatina resolve, porque justamente aqueles fungos já estão resistentes e não vão passar com a nistatina. Então precisa usar um outro antifúngico ou até fazer um tipo de medicação oral, alguma coisa um pouco mais agressiva. Então a nistatina não deve ser usada. Outra coisa, é muito comum usar nistatina para fazer receitinhas caseiras. Então, você misturar nistatina com algum creme hidratante com um pouco de maisena. Pode falar que você já ouviu isso também. Quando você faz isso, geralmente você faz em um pote e fecha o pote. Se tiver um pouquinho de umidade naquele pote, vai começar a crescer fungo ali dentro mesmo. Então você vai estar passando a misturinha caseira já contendo fungos que você quer impedir de chegar perto do seu filho. Você está levando esses fungos para ele. Então é mais um risco que pode ter dessas receitinhas caseiras. Se você tiver com o bebê assado e não tiver nada na mão, passa só maisena, joga um pouquinho só de maisena. É muito melhor do que você fazer essas receitinhas que vão causar mais riscos do que benefícios para você. Inclusive aqui já vão algumas dicas do que fazer para evitar assaduras. Primeiro, não passar muita pomada, porque quando você passa muita pomada, você vai estar aumentando ali a umidade do local e vai estar facilitando a proliferação de bactérias, de fungos, do que pode causar assaduras no seu bebê. Vai estar deixando mais úmido, isso vai piorar a assadura do bebê. É uma camada bem fina o suficiente para impedir que o xixi e o cocô entrem em contato com a pele do bebê. Próxima dica é não deixar a fralda úmida ou suja de cocô por muito tempo no bebê, porque isso também vai aumentar a umidade, fazer com que tenha um tempo prolongado de contato do xixi e do cocô com a pele do bebê, aumentando aí esse atrito e piorando o caso de assaduras. Então o ideal é que você troque a fralda assim que ele faça o xixi ou cocô e deixe o menor tempo possível esse bebê úmido. Por isso que é importante comprar fraldas que tenham um alto poder de absorção, que não tenham tanto algodão, mas sim muito mais uma camada absorvente, para deixar a pele do bebê sequinha, mesmo que ele faça um pouquinho de xixi, para você não ficar trocando de fralda a cada 30 minutos, por exemplo. Outra dica é fique atenta à alimentação do filho. Muitas vezes, o cocô pode mudar de acordo com o que seu filho está ingerindo. Às vezes, se ele começa a tomar ferro perto dos 6 meses, pode mudar também o padrão do cocôzinho dele. Então, você tem que trocar as fraldas com uma frequência um pouco maior. Então, fica de olho ao que ele come, vê se tem mais acidez no cocô dele, dependendo do que ele come, e vai regulando a alimentação. Olhar a fralda do bebê é um indicador de várias coisas para os pais. Próximo, deixe a pele do bebê respirar de vez em quando. Ou seja, deixe sem fralda de vez em quando também. Um banho é muito gostoso e depois tirá-lo do banho e deixar um pouquinho sem fralda, ou antes do banho deixar um pouquinho sem fralda, pode ajudar a aumentar a circulação de ar ali, refrescando a pele do bebê. E eu tenho certeza que ele vai adorar, porque a fralda esquenta muito. Outra coisa interessante, caso você já veja um pouquinho de assadura, é colocar na água do banho do bebê, na banheira, um pouco de leite materno, se você ainda amamenta. O leite materno tem ótimos poderes antifúngicos e bactericidas e pode ajudar muito a aliviar a assadura do seu bebê. Outra coisa importante, não deixar a pomada fazer aniversário no bebê. Sempre que você passar a pomada, na próxima troca você tem que retirar toda essa pomada e, se você usar de maneira preventiva, passar uma nova camada de pomada bem fina até a próxima troca de fralda. E por que que eu não uso pomada de assadura nas minhas filhas como prevenção? A mais velha já desfraldou, então eu já não uso mesmo. Mas eu observei que desde a minha primeira filha, bebê, eu não precisei usar pomada de assadura, porque a gente troca as fraldas numa frequência bacana. E sempre que alguma coisa diferente acontecia, como por exemplo, vacina de rotavírus, que o cocô pode mudar nos primeiros dias, a gente passava. Então só num caso de necessidade, ela não ficou acostumada e habituada a usar pomada de assadura por rotina. Quando eu vejo que já tá acontecendo algum tipo de assadura um pouco mais pesada, eu uso a Desitin roxa, depois tiro essa camada e eu vejo que já vai melhorando. E na verdade eu nunca tive problemas de assadura severa em nenhuma das duas, então não precisei usar nistatina nenhuma vez. Eu tenho aqui porque a gente ganhou no hospital quando a mais nova ficou internada, eles receitaram e mesmo assim eu não passei porque eu não vi necessidade por não ter nenhuma infecção fúngica. Mas é importante sempre estar alinhado com o seu pediatra para fazer a melhor escolha para o seu filho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já comenta, já curte, já compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ser interessante, se inscreve no canal porque tem muito mais dicas dessa. Um beijo, até a próxima!